Esse é o nosso segundo vídeo sobre o Hayek. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica aqui em cima, assiste lá e aí depois você volta para cá. Para o Hayek, assim como esse negócio do proletariado chegar ao poder e mudar o rumo da história é uma fantasia, a economia socialista também é uma fantasia. Por quê? Porque uma planificação econômica centralizada é fruto do construtivismo, é coisa de cabeça de construtivista. Isso nunca vai dar certo. Para quem não sabe, uma planificação econômica é o Estado empregar todo mundo e produzir tudo para todo mundo. É o Estado que diz, olha, o pente que vai ser produzido é esse, o chinelo que vai ser produzido é esse, a cueca que vai ser produzida é essa, os aviões que serão produzidos serão esses. Olha aí a disparidade do negócio. O Estado, ele controla toda a produção, desde uma agulha até uma ogiva nuclear, até um satélite espacial. Isso tudo porque, de acordo com o socialismo, o Estado ele vai saber o que é melhor para todo mundo. Os socialistas acreditam que a burocracia, e a gente já estudou o que é burocracia lá naquele vídeo do Weber, a burocracia ela dá conta de tudo. Aquele processo organizado que visa determinados fins, aquela forma do Estado proceder vai dar conta de todas as necessidades da população, porque o Estado ele vai saber de tudo. E então, se ele sabe de tudo, ele sabe do que é que o pessoal precisa. Isso para o Hayek é impossível. Basta a gente lembrar que no seu livro Economia e Conhecimento, ele afirma que o conhecimento ele está disperso entre as milhões e milhões de pessoas que existem na sociedade. Não há como um indivíduo, ou o Estado, ou o parlamento saber de tudo, saber o que é que deve ser feito para todo mundo, o que é que deve ser produzido, como é que deve ser produzido. Somente os indivíduos atuando naquele segmento específico vão saber, por causa do sistema de preços, o que é que deve ser produzido, como é que deve ser produzido e em que quantidade deve ser produzido determinado bem ou serviço. Lembra lá que o Mises já tinha dito que a economia socialista ela é falha porque não tem a bússola do sistema de preço. É o sistema de preço que diz se determinada mercadoria vai vingar ou não dentro do mercado. Isso é muito interessante, pessoal, porque hoje mesmo, olha aí, hoje mesmo eu estava passando na rua, estava eu, minha família toda, mulher e menino, aí meu filho disse, papai, vamos ali naquela lanchonete comer alguma coisa? E minha mulher disse, não vamos lá não, porque todo mundo diz que lá o lanche daquele lugar não presta. Aí eu olhei para ela assim e disse, espera aí, mas se não presta, por que não faliu ainda? Por que é que ainda não fechou? Se não presta, já era para ter acabado lá a lanchonete, mas ainda hoje ela está de pé. Ou o dono da lanchonete tem muito dinheiro e está persistindo muito numa coisa que não dá certo, ou então ela está errada e alguma coisa ali tem que o pessoal gosta, e se o pessoal gosta, o pessoal vai lá, compra e o produto, aquele estabelecimento, aquele comércio ainda está funcionando porque existem consumidores para mantê-lo. E olha aqui o que é importante. Dentro de um sistema normal que funcione bem, que sirva aos indivíduos, são os consumidores que dizem o que é que vai ser produzido, o quanto que vai ser produzido e por quanto tempo é que vai ser produzido. São os indivíduos que mandam e não o Estado. E uma outra coisa muito importante também, que fica de fora em uma economia planificada centralizada, é a concorrência. E pessoal, a concorrência é realmente muito importante. O que é a concorrência? São diversas pessoas descobrindo diversas formas de fazer diversas coisas. E aí a gente tem vários indivíduos competindo para descobrir como é que faz um produto ou presta um serviço da melhor maneira possível, pelo menor custo. Isso o Estado não tem como fazer.
quando a gente deixa a concorrência existir, a gente deixa a inovação surgir e a eficiência ser criada. Pessoal, somente em um sistema que existe a livre concorrência é que nós temos inovação e eficiência ao extremo. Em uma economia planificada, para a gente produzir determinada coisa, é muito difícil que haja eficiência e também que haja inovação, porque o Estado determina, olha, isso daqui vai ser produzido desse jeito, pronto, acabou. Ah, mas tem outro jeito. Não, não tem outro jeito não, é assim e pronto. E a concorrência, meus queridos, ela só pode existir quando o indivíduo possui algo que ele não tem em uma economia socialista, que é a liberdade. E para podermos preservar a liberdade dos indivíduos, o Hayek nos diz que nós temos que saber de uma vez por todas a diferença fundamental entre a lei e a legislação. Para o Hayek, a lei é um conjunto de normas abstratas que regulam uma determinada esfera livre e segura em que o indivíduo ele vive e exerce as suas atividades. Para ele, a lei ela é uma consequência não intencional das ações humanas intencionais e que servem para quê? Para todos. Sendo assim, elas não visam determinados fins específicos. Exemplo dessas leis são as 3 leis de Hume. A primeira, a estabilidade da posse. A segunda, a cessão por comum acordo. E a terceira, a observância dos fatos. Não, pessoal, aqui é dos pactos. Deixa eu colocar aqui direito. A observância dos pactos. Quando nós temos essas leis, nós não temos essas leis visando a um determinado fim específico. Elas existem porque elas são consequências não intencionais. Os homens, ao tentarem viver em sociedade, eles não construíram isso daqui deliberadamente. Isso daqui não é resultado de uma ação intencional dos seres humanos. Já a legislação, diferentemente da lei, são projetos intencionais, são providências administrativas desejadas por uma maioria parlamentar que visa determinados fins e que visam atender interesses particulares. Essa é a grande diferença entre a lei e a legislação. A lei, pessoal, é uma consequência não intencional. Já a legislação visa um determinado fim porque ela é um projeto intencional dos seres humanos. Então, quando a gente não sabe diferenciar a lei da legislação, normas abstratas que são consequências não intencionais de ordens específicas oriundas de projetos intencionais, a lei perde significado. A lei deixa de ser um princípio universal que rege todo mundo para se tornar uma norma mutável, uma norma que se adequa de acordo com os interesses particulares daqueles grupos que querem fazer uma coisa, que querem realizar um negócio que ninguém sabe o que é. Justiça social. Se você for perguntar para 30 intelectuais diferentes o que é justiça social, eles vão dar 30 conceitos diferentes. Esse conceito de justiça social, ninguém sabe o que é um termo vago e totalmente desprovido de um conteúdo concreto. E aí, em nome dessa justiça social, grupos específicos se acham no direito de exigir do governo vantagens. Os caras não estão interessados na sociedade como um todo, no bem-estar de todos os indivíduos, mas em apenas satisfazer os seus interesses, dizendo que estão querendo realizar justiça social. E aí, quem é que está lá no governo são os políticos, e os políticos querem atender esse pessoal para realizar esse negócio que eles também não sabem o que é. E aí, quando esses políticos fazem isso, o Hayek nos diz que eles estão tornando o governo, estão transformando o governo em instituto de beneficência.
que fica só aderindo, que fica só sucumbindo a essa chantagem desses grupos específicos. Tá muito vago esse negócio? Então vamos aqui exemplificar para ficar bem entendido na cabeça de vocês esse pensamento do Hayek. Segundo Hayek, o que é a lei? A lei é uma norma abstrata que é uma consequência não intencional das ações humanas intencionais. Vamos lembrar da primeira lei do Hume que ele deu como exemplo, que é a estabilidade da posse, que a gente pode dizer que é a propriedade. Pessoal, a propriedade, o direito de propriedade advém da lei. E quem é que dá isso? É o Estado? Não, pessoal. Não é o Estado que garante a propriedade. A propriedade já existe antes do Estado. É um direito do indivíduo. Ora, se a lei é uma consequência não intencional, então não tinha como o governo criar a lei. Porque se ele cria a lei, ele está fazendo um projeto com uma intenção. E isso é o que? É legislação. Os direitos que são garantidos pelo Estado, eles são intencionais. Então, eles não advêm da lei, eles advêm da legislação. Só que a propriedade, como o próprio Hayek nos diz, ela é uma lei. E aí, na nossa Constituição, que agora vocês já devem saber que a Constituição é uma legislação, a nossa Constituição Federal, ela garante a propriedade, ok? E quando ela garante a propriedade, ela também nos diz que a propriedade vai servir a quê? Aos seus fins sociais. Para quê? Para fazer justiça social. Que diabos é isso aqui de justiça social? Aí o cara cria, o parlamento, o governo cria uma legislação que vai bagunçar com a lei. Eles criam uma legislação que acaba fazendo com que a lei perca o seu significado. Não precisa o governo tentar criar lei, porque as leis já existem. As leis são consequências não intencionais de ações humanas intencionais. A Constituição é uma consequência não intencional? Não, é um projeto da Constituinte, do Parlamento brasileiro. Então, o que está lá na Constituição pode estar a lei? Pode, mas também está a legislação. Dentro da legislação, melhor dizendo, dentro da legislação, que é a Constituição, a legislação pode fazer menção à lei, mas não podemos confundir a lei com a legislação, porque se a gente fizer isso, acaba perdendo significado. E aí, pessoal, grupos específicos se acham no direito de exigir do governo certas vantagens por conta dessa justiça social. Deu para entender agora o pensamento do Hayek? Para ele, o governo não pode ter poderes ilimitados, a ponto de achar que pode modificar a lei. A lei é um princípio universal e o respeito à soberania da lei é incompatível com poderes ilimitados para o governo. Porque se o governo tiver poderes ilimitados, ele vai acabar tentando modificar a lei, confundindo lei com legislação. E os nossos direitos e liberdades individuais advêm da lei e não da legislação. E aí, se o governo tem poderes ilimitados que dá a impressão de que eles podem modificar a lei, então, meu amigo, os nossos direitos e as nossas liberdades individuais estão em jogo e a gente vai ficar na mão do governo. Um outro tema também muito melindroso no pensamento do Hayek é a relação entre o Estado e os vulneráveis, entre o Estado e aquelas pessoas que não têm como prover a sua própria subsistência. Ele nos diz que é legítimo o governo cobrar impostos para
oferecer serviços à sociedade. Serviços estes que, de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, não podem ser oferecidos pelo mercado, como, por exemplo, a obediência à lei e também o socorro em caso de calamidades públicas, em caso de terremoto, em caso de furacões, em caso de grandes incêndios. Nesses casos, é o governo que vai socorrer os indivíduos. Nesse caso, é o governo que vai socorrer a sociedade e não o mercado. E então, ele nos diz que em uma sociedade avançada, em uma sociedade rica, uma sociedade próspera, que já atingiu um certo nível de bem-estar, é legítimo que o governo use o dinheiro desses impostos para prover uma renda mínima para as pessoas vulneráveis. Aqui, pessoal, não é sair dando dinheiro para os pobres, não. É socorrer quem realmente está precisando, quem realmente está necessitando. Quem nunca ouviu falar de um filho ou uma filha que deixa o pai entregue à própria sorte em um asilo? Quem foi que nunca ouviu falar que uma criança foi abandonada pelos pais? Quem foi que nunca ouviu falar de uma senhora que, de uma hora para outra, perde o marido, que era o cara que provia o sustento da casa, e o cara não tinha aposentadoria, não tinha nada, não tinha como deixar alguma pensão para a mulher, e aí a mulher, de uma hora para outra, se vê como aquela pessoa que tem que sustentar a casa, tem que sustentar os filhos. Para essas pessoas que não têm de forma alguma como prover a sua subsistência, é legítimo, segundo o Hayek, que o governo ofereça uma renda mínima para que essas pessoas não fiquem entregues à própria sorte. Eu sei que ainda existe muita coisa para a gente trabalhar do pensamento do Hayek, mas eu acredito que deu para ter um panorama geral da sua teoria. E se você quer que a gente ainda continue trazendo esse tipo de conhecimento para você, ajude o nosso canal clicando aqui em gostei, compartilhando os nossos vídeos com os seus amigos. Coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver nas próximas publicações e não se esquece de se inscrever para você não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!